Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Kelly e hoje eu vou falar para você como você ter brigadeiros perfeitos. Todos os quesitos, todas as formas que vão levar você a deixar o seu brigadeiro perfeito e fazer com que você venda mais com isso, porque você vai ter mais qualidade para apresentar para os seus clientes e para quem você está vendendo. Então, a primeira coisa que vai fazer com que você tenha brigadeiros perfeitos são os utensílios que você estiver usando. Por que os utensílios? Porque os utensílios influenciam na qualidade do brigadeiro que você está apresentando. A finalização dele vai ser influenciada pelos utensílios que você está utilizando. Eu vou dar exemplos para ficar melhor para você entender. Por exemplo, a panela de fundo grosso. É ideal que você tenha uma panela de fundo grosso para estar fazendo brigadeiro. Porque se você estiver utilizando uma panela de fundo fino, o que vai acontecer? O seu brigadeiro tende a queimar mais fácil e a transição de calor não é completa na panela. A panela de fundo fino tende a deixar o calor mais só em um lugar, entende? Então, por isso que com a panela de fundo grosso, você vai ter esse calor que vem da chama do teu fogão espalhada por toda a panela e por toda a massa do brigadeiro. Então, ele vai cozinhar de uma maneira mais uniforme, vai evitar que você queime esse brigadeiro e vai te deixar com um produto final melhor do que se você fizesse em panela de fundo fino. Então, se você ainda não tem, fica a dica para você juntar um dinheiro para conseguir comprar essa panela de fundo grosso para estar melhorando a qualidade dos teus brigadeiros. Outro utensílio que as pessoas utilizam é a colher de pau. Então, primeiro que a colher de pau, ela não é permitida pela Anvisa para você estar fazendo alimentos, né? Você está lidando com alimentos, não pode estar utilizando colher de pau, porque ela tende a absorver resíduos de comida e vai deixar algum sabor, vai contaminar o seu doce se você estiver utilizando ela. Então, opte por utilizar as espátulas de silicone. São ótimas para estar mexendo o brigadeiro, porque elas vão te dar mobilidade e vai ser muito mais higiênico. Você está apresentando um brigadeiro, você não vai ter aquela preocupação que possa ter alguma contaminação no seu doce, porque você está utilizando o utensílio correto. Então, com esses itens que eu falei para você, você já pode ter uma noção que para fazer brigadeiros perfeitos, não é somente você fazer a receita certa, mas os ingredientes e muitas outras coisas influenciam para ter essa finalização do brigadeiro perfeita, e a gente vai falar muito mais sobre isso. O próximo item que você vai observar para ter um brigadeiro perfeito é deixar a massa do brigadeiro esfriar no tempo adequado. Muitas vezes você vai querer adiantar o processo do brigadeiro, mas ele tem um prazo para ficar pronto, para daí sim você conseguir bolear ele. Se o brigadeiro não resfriar no tempo que é indicado para ele resfriar, ele vai ficar mole, ele não vai aderir à caixinha, vai ficar todo torto. Então, ter esse tempo de resfriamento do seu brigadeiro é ideal para que ele fique perfeito, para que ele tenha uma finalização adequada e que ele fique num aspecto bom para você estar apresentando. E qual é esse tempo de brigadeiro? Porque uma coisa é você saber que tem que deixar ele resfriar, mas outra coisa é você saber quanto tempo você tem que deixar ele resfriar. Então, 8 horas ou mais, mas no mínimo 8 horas, uma massa de brigadeiro precisa para ficar pronta e você começar o processo de boleagem. Então, o que eu sugiro para você? Faz as massas em um dia, por exemplo, você tem a encomenda no dia posterior, faz a massa no dia anterior. Faz a massa, deixa resfriar de um dia para o outro e daí sim você pode estar boleando. Esse tempo que o brigadeiro fica no resfriamento é o tempo que é ideal para ele ficar num aspecto bom, para ele ficar numa forma que quando você bolear, ele vai estar 100% e ele vai ficar perfeito na forminha e na textura quando a pessoa der a mordida. Então, o tempo de resfriamento é um dos itens que vai deixar o seu brigadeiro perfeito.
Outro item é tirar o brigadeiro na hora certa do fogo. Então, isso vem muito com a questão do ponto do brigadeiro. Muitos dizem que é fácil, muitos dizem que é difícil. Eu sei que cada receita tem o seu ponto. E o que vai definir você tirar certo, você tirar na hora certa o brigadeiro do fogo? É com a prática, com o tempo, você vai conseguir ver em determinada massa de brigadeiro qual é o tempo que você vai estar tirando ela. Então não tem como eu dizer para você que você tem que deixar 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Não tem como eu dizer para você o tempo certo do brigadeiro, porque cada pessoa tem uma receita. Hoje existem várias receitas de brigadeiro. Cada pessoa tem um método, cada pessoa tem um tipo de fogão, cada pessoa tem um tipo de panela. Cada pessoa está utilizando um ingrediente diferente. Por exemplo, você pode estar utilizando uma marca de leite condensado e eu outra. Então, todos esses aspectos vão influenciar no tempo que você vai estar retirando o brigadeiro do fogo. Então, eu não vou deixar aqui um tempo para você tirar o brigadeiro, porque isso é com a prática e com os testes que você vai fazer na sua cozinha, para você estar vendo qual é o tempo ideal que ele vai ficar no fogo. Mas para você assim ter uma resposta, para você ter uma clareza de qual é esse tempo, eu sugiro que você comece a anotar. Em cada receita que você fizer, por exemplo, você vai estar fazendo a receita do brigadeiro tradicional. Então anota que você está fazendo a receita do brigadeiro tradicional, anota os ingredientes, a marca dos ingredientes que você está utilizando e o tempo que você está levando para fazer o brigadeiro. No final de todo esse processo, que o seu brigadeiro já vai estar resfriado, que você já vai fazer a boleagem, você vai saber se ele ficou num aspecto bom ou não. Aí, nesse aspecto, você vai ver. Ele ficou muito mole, o que eu vou fazer para ele não ficar tão mole? Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho mais. Então, volta lá na sua anotação que você colocou lá, por exemplo, 10 minutos. É muito pouco? Aumenta 5 minutos. Não aumenta muito, aumenta de 5 em 5 minutos ou diminui conforme como vai estar o teu brigadeiro. Então, ficou muito mole, é sinal que você vai ter que cozinhar ele um pouquinho mais. Ficou muito duro? Terminou a etapa de resfriamento. Você foi bolear e o seu brigadeiro ficou muito duro, então é sinal que você cozinhou demais aquele brigadeiro. Aí você volta lá na tua anotação que você fez para estar vendo o ponto certo do brigadeiro e diminui um tempo, 1 minuto, 2 minutos, vai fazendo testes e vai deixando anotado para você ter certeza de que o ponto é certo para aquela receita, para aqueles ingredientes que você está utilizando na sua massa de brigadeiro. Então, o ponto nada mais é do que você testar, você ver, você sentir quando você estiver enrolando o brigadeiro se deu certo ou não e vai ajustando, vai fazendo até o seu brigadeiro ficar no ponto perfeito e até você ver, você já saber, você não precisar mais de tempo para estar tirando o brigadeiro do fogo, fazendo o processo de resfriamento e dando continuidade no seu trabalho. Então, esse é um item muito bom que vai te ajudar, tá? Um exemplo que vai te ajudar e que vai fazer com que seus brigadeiros ficam perfeitos com essa tática. E na hora da finalização, se o seu brigadeiro não tiver com 2 boleagens, ele não vai ficar perfeito. Por quê? Porque o brigadeiro, quando você fizer a primeira boleagem, ok? Ele vai ficar numa bolinha certinha. Quando você passar no confeito. Se você não fizer a segunda boleagem, e o que é a segunda boleagem? Você passar no confeito e bolear ele novamente, tá? Para finalizar ele bem. Se você não fizer a segunda boleagem, o seu brigadeiro não vai ficar perfeito. Por quê? Porque os confeitos que você vai adicionar no seu brigadeiro, eles não vão ficar bem certinhos, grudadinhos na massa do brigadeiro. Eles tendem a ficar meio torto, eles não vão se ajeitar certinho no brigadeiro. Então, essa segunda boleagem é para você tirar qualquer resíduo que tiver ficado do confeito, ajeitar o confeito, deixar ele bem perfeitinho, para daí sim tá colocando na forminha
para estar apresentando para o cliente. Então, a segunda boleagem vai ajudar sim a você ter uma apresentação perfeita, a você ter um brigadeiro perfeito. Porque o aspecto visual que os clientes e você tem sobre o doce é muito importante e chama atenção. Dá um destaque, você vê um brigadeiro boleado 2 vezes, um brigadeiro bem perfeito, do que você vê um brigadeiro meio desajeitado, torto, com os confeitos soltos ou com um acúmulo de algum ingrediente sobre ele, por exemplo, o leite ninho ou algum açúcar, algum cacau, alguma coisa que fique mais saliente no brigadeiro, não é um aspecto legal para você estar mostrando para o cliente. Então, segunda boleagem é um item que entra na lista para você ter o brigadeiro perfeito. E já que a gente está falando de boleagem, de segunda boleagem, a gente já vai na área da apresentação do doce. Então, para você ter um brigadeiro perfeito, você tem que ter uma apresentação dele muito legal, muito bonita, que encha os olhos do seu cliente. Então, como assim? Se você tiver no ramo de brigadeiros gourmet, um dos itens que vai fazer ele se tornar gourmet é a apresentação que você vai estar finalizando, você vai estar mostrando para o cliente. Então, se você puder investir em embalagens, investir em caixinhas legais, em alguma apresentação bem, assim, atrativa aos olhos, sabe? Que dá vontade de você comer aquele brigadeiro só de olhar. Então, mais do que você ter o brigadeiro em si bom, perfeito, a apresentação tem que entrar nesse conjunto para você estar podendo mostrar um conjunto, né? Um brigadeiro assim com todos os aspectos para o seu cliente. Então, investir em embalagens, ter uma boa apresentação. Se acaso você for montar a mesa de doces do seu cliente, faz uma mesa de doces legal, estuda um pouco sobre isso, como colocar os brigadeiros, como é a melhor forma de você estar apresentando, tá? Para você ter um a mais, agregar valor no seu produto, apresentando aquele doce muito bonito. E hoje a gente tem uma enorme variação de caixinhas, caixetas, tem umas caixinhas de colocar o brigadeiro em forma de pétalas, que ela fica como se fosse uma flor. Então o brigadeiro fica lindo só com a caixinha, só a caixinha é bonita. Você coloca o brigadeiro, fica mais lindo ainda. Então essa questão, o brigadeiro gourmet se diferencia do brigadeiro normal, do brigadeiro tradicional, por esse aspecto também. A apresentação faz parte desse conjunto de brigadeiro gourmet, então ele está incluso com a receita certa, o confeito certo, enfim, a embalagem faz parte sim dessa apresentação. Você vai estar vestindo o seu doce, vai estar vestindo o seu brigadeiro para uma ocasião, para uma festa, então tem que ser bonito e tem que agregar valor ao seu produto, a embalagem também. Então vamos lá, se a gente está falando de brigadeiros gourmet, se a gente está falando de brigadeiros perfeitos, você não vai conseguir esses resultados utilizando ingredientes de menor qualidade. Então, tanto os confeitos quanto o ingrediente que você utilizar na massa, eles devem ser bons, eles devem ser de qualidade para você estar produzindo um item de qualidade. Então, tudo isso tem a ver muito com o que você vai estar apresentando para o seu cliente. Então, a gente tem, vou citar aqui 2 modelos. Tem aqueles clientes que optam pelo preço. Então, você pode estar trabalhando com ingredientes de menor qualidade. Você pode estar colocando um ingrediente, um confeito de açúcar. Você pode estar optando por essa linha de trabalho. E você pode estar apresentando também ingredientes de melhor qualidade, confeitos de melhor qualidade. E, claro, o cliente vai estar pagando por essa qualidade que ele vai sentir no paladar e que você vai estar apresentando. Então, a gente tem duas formas de estar apresentando os brigadeiros. Você pode estar trabalhando no mesmo cardápio com essas 2 linhas. O que vai diferenciar é o valor de cada uma delas e a forma que você vai trabalhar. A qualidade de apresentação, de boleagem, isso não muda, não tem por que você mudar esse tipo de qualidade. O que vai mudar mesmo é no paladar e no gosto do teu cliente. Você pode estar optando por trabalhar
com uma linha mais básica, brigadeiros mais tradicionais, mas não deixando a qualidade visual baixar. E também você pode estar trabalhando com os brigadeiros de melhor qualidade, tanto nos ingredientes quanto na apresentação, enfim. Você pode estar tendo esses dois tipos de produtos no seu cardápio, ou você pode estar trabalhando só com um ou só com outro. Você pode, dependendo da região onde você estiver, dependendo do público que você quiser atender, depende de tudo isso, você vai estar migrando ou não para esses dois tipos, para essas duas formas de brigadeiro. Que quando você estiver apresentando ingredientes de qualidade, caixinhas de qualidade, confeitos de qualidade, que é a finalização, tem confeitos de chocolate mesmo, que são muito gostosos, mas eles tendem a ser mais caros, porque a qualidade influencia no valor. Então você vai ter que estar dando esse diferencial no seu cardápio, no valor que você vai estar cobrando, e é um item, se você tende a trabalhar com esses produtos de melhor qualidade, os seus brigadeiros vão ficar perfeitos, mais ainda, porque o paladar, né, não engana, e os seus clientes vão saber que você está utilizando produtos de melhor qualidade. Nada impeça, se você está aqui assistindo e você está trabalhando com os produtos que não são de tão alta qualidade, não tem problema, porque eu sei que muitos clientes querem comprar pelo preço e não pela qualidade. Então eu não vou aqui falar para você só fazer com os melhores produtos, porque senão você vai estar deixando de ganhar dinheiro. E isso eu não quero. Eu quero que você cresça na confeitaria, que você evolua e que você possa atender diferentes públicos. Se você tem público que você está trabalhando com confeitos de açúcar, confeitos que não são de chocolate puro, enfim, não tem problema. Você pode estar apresentando um produto de qualidade para ele, utilizando esses ingredientes. Por que não? Você utilizando, você vai fazer com o que você tem, com o que o teu cliente está disposto a pagar. Você pode estar apresentando um brigadeiro muito bonito para o teu cliente, mesmo trabalhando com ingredientes que não são tão bons. Claro, o teu cliente tem que ter em mente de que aqueles ingredientes vão dar um determinado produto. Não é culpa tua, né? Você está ali para atender o que ele está te pedindo. Se ele quer pagar mais pelo produto e vai ter um produto de qualidade, você vai fazer. Se ele está disposto a pagar, você vai fazer. Mas que você tenha, né? Eu sei que muitas pessoas têm, que só conseguem trabalhar com produtos que não são tão caros, porque os clientes, se a pessoa fizer um produto mais caro, a pessoa não compra. Então não adianta eu ficar aqui falando para você que tem que ser chocolate nobre, tem que ser os melhores ingredientes, não sei o que, se não é a sua realidade. Então eu vou falar aqui para os dois termos, porque eu sei que muitas pessoas muitos clientes optam pelo preço e não pela qualidade. Então, fique bem claro, você pode ter um brigadeiro perfeito, que ele seja bonito, que ele seja, mas com os ingredientes que o teu cliente está disposto a pagar. Então, você não pode fazer milagre também. Então, isso tudo tem que ficar claro. Você pode até especificar alguma coisa no seu cardápio, mas só da pessoa saber comparar o valor, ela vai saber qual é o produto que você está utilizando ou não. E assim, gente, vamos falar bem sério. Tem clientes que querem produto de qualidade, mas não querem pagar por isso. Como assim? Não tem como tu ter um produto, eu quero o melhor produto, mas eu não quero pagar tanto, é muito caro. Não tem como. Às vezes, assim, os clientes, olha, às vezes você quer prestar o melhor serviço, quer comprar as melhores coisas para colocar no cardápio, para apresentar para o seu cliente, mas se você vai apresentar, o seu cliente vai falar que está muito caro, vai falar que não vai comprar porque a vizinha faz mais barato. Então, assim, qual é a motivação? Então, tudo isso você tem que deixar claro, você tem que ir trabalhando isso com o seu cliente, porque vai acontecer. Tem aquele cliente que quer o melhor produto e não quer pagar por ele. Então, o que você vai falar? Não tem como eu te dar desconto, não tem como eu te apresentar um bom produto com esses ingredientes se você não vai pagar por ele. Então, deixa isso claro para o teu cliente. Se você, por exemplo, tiver esses dois itens no seu cardápio,
Você vai ter o brigadeiro mais em conta e você vai ter o brigadeiro mais de melhor qualidade, de melhores ingredientes. Deixa claro, se o cliente quiser os melhores ingredientes com o preço que você está apresentando dos brigadeiros que não são de melhores ingredientes, fala, infelizmente eu não tenho como te atender. Se você quiser o brigadeiro de melhor qualidade, o valor é X, e se você quiser o brigadeiro por esse valor que você está disposto a pagar, os ingredientes vão ser esse. Não tem como você fazer milagre e não baixa o seu preço porque alguém está falando, está querendo colocar preço no seu produto. Só você sabe tudo o que é preciso para fazer um brigadeiro, todos os ingredientes que você precisa comprar, o tempo que leva para você fazer. Então, assim, não abra mão. Quer ter 2 opções no seu cardápio para estar apresentando para o seu cliente? Tenha. Mas não abra mão de você estar colocando ingredientes bons e cobrando pouco. Não faça isso, porque você vai sair no prejuízo e isso no longo prazo vai te dar prejuízo. Você pode até acabar desistindo da confeitaria por esses erros que você pode estar cometendo de querer agradar um cliente, mas na verdade você está se prejudicando. Então presta atenção que isso entra sim no item de brigadeiro perfeito, porque vai fazer você melhorar cada vez mais. E diz para mim, você faz testes com os seus brigadeiros antes de estar apresentando para o seu cliente? Uma coisa é você assistir uma aula, assistir alguém fazendo um brigadeiro, sair o brigadeiro perfeito. Outra coisa é você ir para frente do fogão, botar os ingredientes na panela e sair a mesma coisa que a pessoa está te falando. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com testes. Teste as suas receitas antes de estar apresentando para o teu cliente. O teste faz parte do processo de você adquirir um brigadeiro perfeito, porque só testando você vai ter a chance de ver aonde você está errando, qual ingrediente você tem que acrescentar ou diminuir na sua receita. Então tem que fazer testes. Se você quer ter um brigadeiro perfeito, antes você tem que passar pelo período de testes para depois estar chegando no ponto certo, na qualidade certa, no sabor certo para estar apresentando para o teu cliente. Isso é fundamental porque o teu cliente vai ver que você realmente está apresentando um produto bom e não está fazendo ele de cobaia dos seus produtos, das suas receitas. Então testa, adquire mais conhecimento naquele doce, naquela receita, para daí sim você estar apresentando para o teu cliente. Isso vai fazer com que os seus brigadeiros fiquem perfeitos, porque você já vai ter testado o que não deu certo para estar apresentando um produto bom. E para que todo esse esforço que você fez para preparar, para chegar num brigadeiro perfeito dê certo, dê resultado, você tem que divulgar o seu produto, você tem que oferecer, você tem que até dar algum mimo, algum produto, alguns brigadeiros para alguém, para elas verem e divulgarem o seu produto também. E leva isso como uma forma de investimento que você está investindo para ter um retorno de mais pedidos depois. Então, não adianta de nada eu te falar aqui que você tem que ter um brigadeiro perfeito, que você vai fazer tal coisa para deixar o brigadeiro perfeito. Ok, você vai conseguir o brigadeiro perfeito e depois tem que vender esse brigadeiro. Então, divulga e cria métodos, né, para que você consiga vender mais. Aqui eu deixo muitos vídeos sobre vendas, porque só um brigadeiro bom, só um brigadeiro perfeito não te traz resultado nenhum se ninguém comprar. Então procura e dá uma pesquisada sobre vendas também de brigadeiros, de doces, que vai te ajudar a aumentar suas vendas e fazer com que tudo que você se esforçou, tudo que você colocou em prática como formas de aperfeiçoar o seu trabalho, vale a pena, porque você está vendendo e vai estar tendo lucro quando você está realizando essa venda para os seus clientes. Então, a última dica que eu deixo aqui para como deixar o seu brigadeiro perfeito é você conseguir vender esse brigadeiro perfeito. Então, criar estratégias, criar formas de venda que você deixe o seu brigadeiro ainda mais perfeito, porque ele vai estar te dando um retorno de dinheiro, um retorno de lucratividade
que vai te incentivar ainda mais e vai fazer você produzir mais brigadeiros perfeitos para vender mais e fabricar mais. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado, que você tenha aprendido muito. Se você tiver alguma coisa para compartilhar, de alguma coisa a mais que você faz para deixar os seus brigadeiros perfeitos, escreve aqui nos comentários. Eu vou te ver num próximo vídeo. Se você tem alguma ideia, se você quer muito ouvir algum vídeo que você, alguma explicação, alguma coisa que você queira, escreve também nos comentários. Alguma dúvida, eu vou tentar te responder em forma de vídeo ou de comentário também. E eu te vejo num próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Até mais!